Aviso aos navegantes: viajaremos 20.000 léguas submarinas para as profundezas do Funeral Doom, ou Nautic Funeral Doom, com os alemães do Ahab e seu quinto álbum de estúdio, The Coral Tombs. Com eles faremos essa viagem e exploraremos esse gênero tão peculiar, o Funeral Doom. The Coral Tombs, quinto álbum do Ahab, que é uma banda alemã que, segundo nos informa a Shinigami Records, que lançou esse álbum no Brasil, faz uma espécie de Nautic Doom, né? Porque de fato a banda é caracterizada por explorar temas da literatura marítima, né? O próprio nome Ahab ou Ahab deriva de um personagem do livro Moby Dick, de Herman Melville. E The Coral Tombs, o quinto álbum da banda, né, que, salvo engano, é o primeiro álbum que é lançado no Brasil no formato físico, tem também como tema um clássico da literatura marítima, 20.000 léguas submarinas, de Jules Verne. E de fato a banda consegue representar essa história de maneira brilhante em quase uma hora, ou em uma hora, e as suas 7 faixas, né, que compõem esse álbum, que não à toa tem sido elogiado como um dos melhores lançamentos deste ano de 2023. Esse álbum foi lançado em janeiro deste ano, né? E desde fevereiro, quando eu o comprei, eu estou escutando aí já quase 6 meses, tentando justamente me apropriar desse gênero, né? E realmente estou bastante encantado com a maneira como essa banda consegue contar a história de forma bastante profunda, densa, sem nada de dispensável, sem nenhum momento, sem nenhum erro, de maneira impecável. A banda consegue contar a história, né, durante uma hora, desse gênero, né, tão difícil que é o Funeral Doom, né? A banda, ela explora diversos elementos, né? Não se trata apenas de oferecer um doom metal extremamente lento e pesado. Trata-se de explorar todas as potencialidades da história transposta, né, para esse gênero musical. Bem, a história de Jules Verne, ela é bastante conhecida, ela recebeu diversas interpretações no teatro e no cinema. E não conheço nenhuma obra que tenha conseguido na música fazer essa representação. E essa representação é feita realmente de uma maneira muito brilhante por essa banda, né, que já tem aí algum tempo na estrada, né, quase 20 anos. É uma banda que é da Alemanha, né, da cidade de Mannheim, e foi formada no início dos anos 2000, né? Lançou seu primeiro trabalho chamado The Call of the Wretched Sea em 2006, que é considerado um clássico do gênero, por muitos considerado o melhor trabalho da banda. Mas toda a discografia é bastante interessante, né? Eu tenho aos poucos aí conhecido, né, o trabalho dessa banda e desse gênero, né, sobre o qual eu ainda vou falar no vídeo de hoje. Mas muito bem, vamos falar então de The Coral Tombs, né? As tumbas corais no fundo do oceano, né? Bem, essa história do Jules Verne, 20.000 léguas submarinas, escrita em 1870, narra as aventuras do Capitão Nemo, né, com um submarino chamado Nautilus, e também o encontro com o professor Aronnax, que acaba sofrendo um naufrágio, né? E justamente a história começa com esse naufrágio, né? E a introdução então
primeira faixa do álbum é Professor Aronnax desce nos vastos oceanos. Que é uma abertura bombástica com toques de black metal, uma coisa angustiante, desesperadora, né? Um naufrágio. Para narrar esse desespero, a banda convidou um vocalista chamado Chris Noir, de uma banda também alemã de black metal chamada Ulta, né? E então, depois desse momento, né, trágico, temos a calmaria do fundo do mar, né? E logo 1 ou 2 minutos já estamos lá, completamente imersos nas profundezas do mar, e começamos então a acompanhar essa história. Agora então que é narrada e os personagens são apresentados. A segunda faixa é Colossus of the Liquid Graves, que é justamente o momento de encontrar uma criatura marítima gigante e assustadora, né? E é um momento bastante pesado, né? Onde aqui fica bem claro também o vocal mais gutural, né? Próprio do death metal, e no caso aqui do Funeral Death Doom Metal, né? Mas esse álbum ele é caracterizado pelo uso de muitos vocais limpos, né? Até em comparação com outros álbuns dessa banda. E então nós temos em quase todas as faixas vocais limpos e vocais guturais. E ao longo do álbum até um certo predomínio dos vocais limpos. Mas os vocais guturais estão bastante presentes também na faixa seguinte, que é Mobilis in Mobile. E é uma faixa muito interessante, que tem todo esse peso. E que contém um interlúdio no meio dessa faixa que é muito interessante e que nos faz lembrar de uma grande obra do heavy metal que lida com literatura marítima, a saber The Rime of the Ancient Mariner, do Iron Maiden, né? Esse interlúdio é bastante parecido, os efeitos sonoros que os músicos conseguem, né, na guitarra e no baixo, remetem a essa faixa clássica do Iron Maiden. Não sei se isso foi
proposital ou foi apenas uma coincidência, mas realmente é muito interessante. A quarta faixa, The Sea as a Desert, é a faixa mais poética, digamos assim, né? Onde o mar é apresentado como um deserto, no qual naufragam todas as nossas dúvidas, na qual a vida começa e também a vida termina. Então é o infinito, a imensidão do mar, né? Que é justamente o tema, não apenas desse disco, mas de toda a discografia dessa banda, que explora realmente esse caráter assustador e sublime do mar, né? Tão imenso, né? Tão desconhecido também, né? Até que chegamos, enfim, na faixa de título, né? A Coral Tomb, que narra ali com bastante tristeza, né? A morte de um personagem. E é um momento, então, que esse elemento fúnebre, né? Do Funeral Doom, bastante triste e melancólico, fica bastante evidente, assim como na faixa seguinte, Agrizomnia, né? Um título em latim que significa algo como sonhos amargos, sombrios, né? Tudo muito interessante, até a conclusão, The Maelstrom, né? Que é uma palavra que remete a um redemoinho marítimo que suga tudo que passa por perto, né? E é uma expressão que vem das línguas nórdicas, porque é um fenômeno natural, né, do mar, especialmente no norte do planeta, né? Bem, e é uma faixa assim muito densa, que fecha muito bem, de maneira muito interessante esse álbum, né? Um álbum que tem aí bastante variação, apesar de ser predominantemente Funeral Doom. Não é repetitivo, é uma história realmente que envolve aqueles que se deixam levar pela experiência de ouvir esse tipo de música. É interessante também que a banda ela é muito técnica, ela tem momentos momentos progressivos, né? De metal progressivo, mas nunca momentos desnecessários ou de virtuosismo dispensável. Pelo contrário, a história é sempre aqui a protagonista e é por isso que o álbum é tão interessante, né? E merece aí de fato a nota máxima. Esse álbum realmente é muito bom e é sério concorrente a um dos melhores do ano, né? Eu já havia dito que o Catatonia, Sky Void of Stars, por enquanto era o melhor álbum do ano, mas ao ouvir novamente o Ahab eu ainda fico em dúvida de qual é o melhor, mas certamente esses dois estarão entre os melhores álbuns do ano. E essa faixa final, The Maelstrom, ela contém a participação especial do Greg Chandler, do Esoteric, né? O líder do Esoteric, que é uma das principais bandas de Funeral Doom, né? E aí, a partir disso eu vou mostrar para vocês os álbuns de Funeral Doom que eu tenho na minha coleção. Do Esoteric, lançado no Brasil, como sempre, pela Cold Art Industry, né? Um álbum de 1999 dessa banda, né? Esse aqui um álbum mais denso, menos acessível do que o Ahab, assim como também é o Bell Witch, esta banda, né, dos Estados Unidos. Também temos aqui um álbum lançado pela Cold Art Industry, o For Phantoms, né, que é o segundo álbum da banda. Bem, de Funeral Doom eu tenho aqui também Shape of Despair, né, uma banda finlandesa. Eu tenho tanto esse álbum aqui, Monotony Fields, como o álbum lançado ano passado, Return to the Void, né? E no caso aqui, né, o primeiro, esse álbum do Shape of Despair, Monotony Fields, foi lançado também pela Cold Art, assim como pela Death Cult. E esse álbum aqui, lançado ano passado, Return to the Void, foi lançado pela Black Horse junto com a Misanthropic Records, né? Uma licença da Season of Mist, né? Que é uma gravadora que, né, apoia muito essas bandas desse estilo de metal, mais que varia aí entre o Doom, o Death e o Funeral Doom Metal, né?
Uma banda importante também, mais acessível, mais melódica, é o Evoken, banda dos Estados Unidos. Temos aqui o Hypnagogia, também lançado no Brasil pela Cold Art Industry, assim como Doom Versus, que é o projeto do líder do Draconian, né? O projeto de Funeral Doom, né? E aqui no caso temos a participação nos vocais do vocalista do Saturnus, Thomas. E para fechar aqui, né? Não, na verdade não, né? Uma penúltima banda que eu vou falar é o Funeral, banda norueguesa, uma das primeiras do gênero, ali dos anos 90, né? Esse é o primeiro álbum da banda, Tragedies, lançado no Brasil, salvo engano, esse ano ou ano passado, pela Esfera Noctis, que lançou também o segundo álbum da banda, o In Fields of Pestilent Grief. E o último álbum da banda, que é o Presencialis in Eternum, foi lançado em 2021, mas no Brasil chegou aqui em 2022, lançado novamente pela Black Horse, junto com a Misanthropic Records. Mas eu falei que não ia acabar, porque eu preciso, claro, antes de terminar esse vídeo, falar do Helllight, que é uma banda nacional de São Paulo, né, que é uma das mais importantes desse gênero, né, do Funeral Doom. Temos aqui inclusive o álbum Funeral Doom do Helllight, e vocês estão ouvindo aí ao fundo justamente o álbum As We Slowly Fades, do Helllight, que lançou, o último lançamento da banda foi esse aqui, Until the Silence Embraces. Bem, e tem também aqui, eu tenho 4 álbuns do Helllight: No God Above, No Devil Below. Bem, há, claro, outros clássicos e itens essenciais do gênero, né, como de bandas como Tergoton, o Skepticism, né, da Finlândia, mas são discos difíceis de encontrar, até mesmo no formato virtual, né, no formato streaming ou MP3 pela internet. É bem difícil, ainda mais no formato físico, né? Mas espero que, né, essas gravadoras, esses selos que eu mencionei, continuem lançando esses álbuns desse gênero, que é um dos que eu tenho mais escutado ultimamente, né? Um gênero que exige aí uma certa profundidade, um certo olhar corajoso para as profundezas do desespero humano. Então é isso, meus caros. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado. Se inscreva no canal.